Olá, essa segunda gravação que eu estou fazendo aqui é para falar um pouquinho sobre o endereçamento IP. Na última você deve ter aprendido a converter de decimal para binário e de binário para decimal. Agora vamos falar então de endereçamento IP mesmo em sua raiz. Para isso você tem que resgatar um pouco do cabeçalho do protocolo IP, que você deve ter estudado em redes de computadores, né, onde você tem a versão, tipo de serviço, protocolo, time to live, checksum e o campo IP de origem, que está aqui, e o P de destino, que foram reservados para esses dois campos 32 bits de comprimento para cada um desses campos, que é o que eu coloco aqui, né? 32 bits para representar o endereço IP de origem, mais 32 bits para representar o endereço IP de destino. Só que ao invés de nós digitarmos esses 32 bits no nosso computador, a gente costuma representá-los por 4 sequências de 8 bits, 4 grupos de 8 bits. Por isso que eu coloquei aqui essa representação com 4 traços, onde cada traço desse vai ser representado por 8 bits. E lembrando da nossa conversão de decimal para binário, né, uma sequência de 8 bits eu posso ter a menor combinação com 8 zeros, 5, 6, 7, 8, que vai me dar o decimal 0, até 8 uns, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Para quem já está craque aí na conversão, isso me dá 255. Então, em nenhum momento você vai conseguir encontrar um computador com algum desses 4 campos com um número superior a 255, porque eu não vou conseguir representá-lo com os 8 bits reservados para cada um dos campos. Bom, essa é a primeira observação, então, que um endereço IP é uma representação de 4 octetos, 4 campos de 8 bits, que vão de 0 a 255, né? E que no fundo são 32 bits. E esses 32 bits nos representam, na verdade, uma porção que representa a rede aonde esse computador se encontra dentro do mundo e o computador dentro dessa rede. Fazendo uma analogia, você pode entender que, por exemplo, eu poderia falar que um computador está na rua Afonso Pena, ou seja, seria a rede dele, Afonso Pena, e que a casa número 1000 seria o computador dentro dessa rua. Então, Afonso Pena seria a rede, Afonso Pena seria a rede, e o número 1000 seria o computador dentro daquela rede. Então, desses 32 bits, eu sempre vou ter que imaginar que parte dele representa a rede e parte representa o computador dentro dessa rede. E aí vem uma pergunta, né? Quantos bits desses 32 eu deixo para a rede e quantos bits que eu deixo para host dentro dessa rede? Para fazer essa separação, veio o conceito de classes. Eu tenho a classe A, a classe B e a classe C. Os endereços de classe A, 8 bits são deixados para a rede e os outros 24 bits são deixados para host. Então você pode imaginar que existem poucas redes no mundo com muitos computadores, né? Já que eu tenho só 8 bits para variar, na verdade 7 bits para variar, e 24 bits que me sobraram para fazer a combinação para os computadores dentro dessa rede. Endereços do tipo classe B, eu deixo 16 bits para a rede e me sobram 16 bits para host. E endereços classe C, eu deixo 24 bits para a rede e me sobram
8 bits para host. Tá? Então, este é o conceito de classes de endereço. Dos 32 bits do endereço IP, parte eu deixo para a rede e parte eu deixo para o host. Para saber a qual classe que esse endereço pertence, eu olho os primeiros bits, eu já tinha deixado aqui marcado. Se o primeiro bit for 0, classe A. Se os primeiros bits forem 1, 0, classe B. Se os primeiros 3 bits forem 1, 1, 0, aquele endereço é de classe C. Então podemos já voltar a lembrar daquela nossa conversão de decimal para binário, né? Se você pegar um endereço, por exemplo, do tipo 150, começando com 150, você, ao convertê-lo para binário, quando você convertê-lo para binário, vai ver que ele começa com 1 e 0. Logo, ele é do tipo classe B. Tá ok? E aí você pode afirmar que 16 bits do endereço são reservados para a rede e os outros 16 para host. Recomendo que você volte a dar uma olhada no material agora que eu dei essas dicas. Depois eu vou postar mais algumas coisas para você estudar comigo. Forte abraço e até a próxima.